Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar um novo livro, o livro de 1 João. Nós lemos o livro de João, mas o livro de João que nós lemos foi o livro que fala sobre o Evangelho de João, né? Que fala sobre a vida de Jesus. Agora nós vamos ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele fala sobre a história de João sobre a igreja. Como ele ensinava a igreja. O Evangelho de João, o Evangelho não, o livro de João 1, João 2 e João 3. E é isso. São 3 livros, eles são bem curtinhos. João 1 tem 5 capítulos. João 2 tem 1 capítulo. E João 3 tem 1 capítulo. Então, essa semana nós vamos estar mergulhados também com João. E depois a gente vai para um livro chamado Judas. Meu Deus, Polly, Judas. Judas escreveu um livro, como assim? Judas, calma, gente. Judas não era o Judas Iscariotes, porque Judas era um nome comum. E nós vamos ler o livro de Judas, porque o Judas é um livro que tem 1 capítulo só, que será um dia. E Judas, ele tem uma revelação muito poderosa. E a gente precisa ler esse livro, que quando eu li esse livro, mudou a minha vida. Então, a gente vai, os próximos dias, os próximos 6 dias, eu acho, né? Será o livro de João 6, 7 dias. E depois esse livro de Judas. E depois a gente vê como segue, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Primeiro livro de João, capítulo 1. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, apalparam e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos nela, testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas se andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz e como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganando a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, faremos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Uau! Ele é curtinho esse capítulo, mas ele é muito forte. Ele é muito intenso e ele tem que modificar as nossas estruturas. Ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nós apalpamos, nós proclamamos a respeito da palavra da vida, ou seja, a vida que é Cristo se manifestou a nós. E nós vimos dela, nós testemunhamos nela e proclamamos a você, porque Deus, que é o nosso Pai, manifestou a vida. E a nossa comunhão com o Pai, através de Jesus, e nós escrevemos as palavras de alegria, que é Jesus. Jesus é a vida, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai.
E foi isso que ele veio trazendo, né? Para começar logo. Quem é João? João, ele é o apóstolo do amor. João era o apóstolo, ele era o discípulo, né? Que ele era mais próximo de Jesus. João, além de ter escrito o Evangelho de João, ele escreveu essa carta de 1 João, a carta de 2 João, a carta de 3 João e ainda escreveu a carta de Apocalipse. Foi uma carta que nos revelou o que há de vir. João, ele teve uma revelação do futuro tão forte, tão forte, tão forte, tão forte que ele revelou o que ainda nem aconteceu até hoje. João, ele foi o homem que teve a visão clara da segunda volta de Cristo, a segunda volta do próprio Deus. Para vocês verem o quanto Jesus o amava, que confiou a ele, né? Porque Paulo escrevia muito melhor que João. Então Jesus podia ter dado a revelação a Paulo, porque Paulo colocaria ali com mais riquezas de detalhes, mas não. Jesus confiou a João, o discípulo a quem ele mais amava, a quem ele mais queria, a quem ele estava mais perto. Os acontecimentos do Apocalipse. Olha que forte. Porque Jesus queria ainda assim dedicar honra a João. Tudo que ainda vai acontecer com a humanidade, tudo que está acontecendo, quem teve a revelação foi João. E João segue nessa carta de 1 João, capítulo 1, dizendo assim para nós, que nós precisamos de estar na luz. Mas existe, né, um protocolo, existe uma sistemática, existe um conceito de como estar na luz. E ali ele fala que Jesus dizia, Deus é a luz e nele não há treva. Se a gente afirma que tem comunhão com Deus e a gente está na treva, então a gente mente e não pratica a verdade. Mas se a gente anda na luz como ele está na luz, a gente tem comunhão com Deus e com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você sabia que o inimigo da sua alma faz questão de te acusar em primeira pessoa dos seus pecados? Tem gente que ele vive a vida inteira amedrontado pelos seus pecados. Sabe? Os seus pecados, Deus já nem se lembra mais. Mas é necessário que você faça algumas coisas. Presta atenção. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu vou voltar no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Tem gente que vive assombrado com seus próprios pecados a vida inteira ou em algum momento. A minha pergunta para você é: você já confessou os seus pecados? Sabe por quê? Às vezes, você não precisa de confessar o seu pecado para o seu algoz. Claro que não. Pelo amor de Deus. Às vezes é importante você sentar, conversar, tomar um conselho, né? Poliana, mas eu já me arrependi. Mas você viu como a Bíblia diz? Vamos de novo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existem injustiças que você passa porque você não confessou os seus pecados. Poliana, existem algumas injustiças que eu e você temos passado porque lá atrás nós não confessamos os nossos pecados. Nós já havíamos dito isso
outrora. E de novo, João tem falado sobre isso. Pedro nos alertou sobre isso. Lembra quando nós lemos 1 Pedro, eu acho, não foi? Pedro falou sobre isso. Acho que foi Pedro. Não lembro agora. Lá atrás falamos sobre isso. Agora estamos falando de novo sobre isso. Então, os discípulos de Cristo sabem do que estão falando. Eles ouviram Cristo dizendo que a gente precisa confessar os nossos pecados. Muitas vezes a gente acha, não, vou fazer isso aqui, vai ficar escondido e ninguém vai ver. Tudo bem. Talvez até a pessoa que aconteceu alguma coisa não tenha que ver. Mas esse pecado que você cometeu precisa ser confessado. Você precisa se arrepender, confessar e abandonar o seu pecado. Talvez você já tenha abandonado o seu pecado, né? Olha, eu já abandonei esse pecado, já está no mar do esquecimento, mas você já o confessou. E outra, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O inimigo da nossa alma, ele faz questão absoluta de ficar esfregando na nossa cara os nossos pecados. É só você lembrar a ele que quem nos purifica de todos os nossos pecados é o sangue de Jesus. E não fui eu que disse, foi João. Olha aqui, se temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Claro, a gente não pode afirmar que não peca, mas a nossa intenção não é de viver para o pecado. A nossa intenção como cristão é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser um dia perfeito. Obviamente a gente vai pecar e obviamente a gente precisa querer se arrepender e precisa querer confessar sempre os nossos pecados e precisa querer se arrepender de cada um dos nossos pecados e seguir em Cristo. Mas o que eu preciso deixar claro hoje aqui no coração de cada um de vocês é que se confessar os seus pecados e deixar, é o sangue de Jesus que vai te limpar. O inimigo não tem mais poder contra esses pecados. Ele sempre vai arrumar uma estratégia para poder tentar te fazer sofrer com isso. Não permita. E segundo, se você não confessou os seus pecados, arrume um jeito de confessar. E talvez para a pessoa que foi influenciada com o seu pecado não seja uma estratégia muito sábia. Talvez seja importante você confessar para um líder, conversar, orar, aplicar o sangue de Jesus. Não é que a gente vai perdoar pecados. Seu líder não tem poder para isso. Quem perdoa pecados é o teu Deus. Mas fazer uma intercessão sobre o Senhor teu Deus, te purificar de todos os pecados, aplicar o sangue de Jesus sobre ele. Você precisa disso, nós precisamos disso. Nós precisamos de estar conectados com a presença de Deus. Nós não podemos deixar que o inimigo da nossa alma nos acuse. O nome de Satanás, um dos nomes de Satanás é acusador. Tem gente que vive com o acusador do lado, com o espírito do acusador do lado. Tem gente que tá com a vida destruída porque o espírito do acusador mora do lado, dorme do lado, ou dorme com ele mesmo. Sendo que quem nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de toda mácula, de toda sombra de injustiça é Jesus. Você precisa saber quem é a sua identidade em Deus. O problema é que às vezes a gente não faz sentido, não faz, dimensão de quem a gente é em Deus. A gente não conhece as escrituras e a gente peca por não conhecer as escrituras. E a gente nem imagina que um sangue, ele é capaz de tudo isso. Ah, peraí, uma gota desse sangue é capaz de acabar com essa confusão que tá dentro da minha casa, Poliana? É capaz. É capaz. Eu te garanto que é capaz. Poliana, calma, peraí. Uma única gota.
Você só precisa de aplicação de uma gota do sangue de Jesus, de verdade, sabe? Uma gota do sangue de Jesus na sua casa, na sua história, na sua trajetória, para que a paz esteja convosco. Porque eu acho interessante, e quando a gente terminar o livro de Judas, eu estou inclinada a voltar, né, para a gente rememorar uma das histórias dos evangelhos, porque a gente não leu nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. E aí voltar ou para Mateus, ou para Marcos, ou para Lucas. Estou inclinada ainda, eu estou orando, o Espírito, né? Eu vou deixar o Senhor falar comigo, mas quando a gente observa o próprio Cristo vindo e vivendo e fazendo o que ele fazia, a gente observa que Cristo, sempre que ele entrava em um lugar, ele trazia uma coisa, a paz. E quando Cristo chegava, as pessoas continuavam com a paz. E quando Cristo saía, a paz era estabelecida. Fim. Ali, quando Cristo saía, aquele lugar habitava a paz. Sabe por que as pessoas queriam que Cristo entrasse nos lugares e ficasse com os lugares? E ali era briga para que ele entrasse, porque quando ele entrava, o inimigo não ficava. As pessoas queriam muito a presença dele, porque a representação da presença dele era a representação da própria paz. Era a representação da própria vida, era a representação da própria luz. Era impossível estar com Cristo no lugar e as trevas no mesmo lugar. As trevas e Cristo não combinavam no mesmo lugar. E engraçado e curioso que nesse texto, nesse exato texto, João fala a mesma coisa. Ele diz que nós precisamos de ser assim. Quando a gente chegar no lugar, as trevas precisam sair. Porque a presença de Cristo que habita em nós precisa ser mais forte que as trevas. Mas como, Polly? Através de uma gota do sangue dele. O sacrifício de Cristo precisa ser suficiente. Sabe, a paz que exalava dele, a paz que era ele, a paz que era exatamente Cristo, ela alcançava aquela cidade. Ele chegava na cidade, a cidade era alcançada. Ele pisava ali, a cidade era transformada. Meu Deus do céu. Pessoas que estão totalmente inclinados a estarem diante de Deus, elas sempre vão alcançar uma multidão. E aquela pessoa que estiver diante de Deus, a multidão vai ver a paz, vai sentir a paz e vai entender o que é paz. Você já viu, sabe, aquela pessoa perturbada de todas as formas do mundo. Quando ela encontra alguém que tem paz, ela sente paz. E era isso que Cristo fazia. E é isso que Cristo quer fazer na sua vida e na sua casa, através do sangue dele. Mas como, Polly? Através da confissão de pecados, da verdade. Da verdade. Cristo é ausência de mentiras. Estar em Cristo é ausência de pecados. Não é que a gente não vai pecar, mas é que a gente não vai ter um coração inclinado ao pecado. Todas as vezes em que você pecar, o seu coração já vai estar, ai meu Deus, já vai ter que confessar ali. Pense nessas palavras, elas precisam ser a palavra mais forte no seu coração. Ele é fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado. Não, Poliana, é que tem uns que são assim um pouco pesado. Sim, ainda que seja um pouco mais pesado, ou muito mais pesado, ou exageradamente mais pesado, ele ainda assim, ele ainda é fiel e justo para te perdoar de todos os nossos pecados. É isso. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Hoje é uma manhã de confissão de pecados.
Nós queremos literalmente depositar no seu altar, Pai. Todos aqueles pecados que nos aprisionam, pecadinhos, pecadões, pecados médios, aqueles que o nosso inimigo nos acusa, aqueles que a gente mesmo se acusa, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados que a gente nem sabe que cometeu, pecados que a gente nem viu, nem lembra, pecados que nos fazem prisioneiros e a gente nem sabe, pecados que nos envergonham, pecados que nos deixam sujos, impuros. Hoje nós queremos confessar esses pecados e abandoná-los. A tua palavra diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Por isso que hoje nós queremos confessar cada um dos nossos pecados. Porque a gente carece, necessita, precisa da tua misericórdia e da tua graça. Quando o Senhor estiver inclinado para a humanidade, que o Senhor ache o nosso coração te adorando em espírito e em verdade. E que o Senhor veja pureza em nosso coração e não corações que decidiram não te adorar, corações que decidiram continuar em impurezas, em pecados. Nós queremos ter um coração íntegro e puro, santo e reto na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Entrega no altar do Senhor cada um dos seus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar de cada um deles. Às vezes a gente não sabe como fazer, não sabe de que forma fazer. A gente precisa se libertar. A gente precisa ser livre. O inimigo da nossa alma, ele quer nos aprisionar. E ele consegue nos aprisionar com as mentiras que nós mesmos cometemos. O Senhor, ele quer proporcionar para a sua vida liberdade e não mentira. É isso. Hoje é um dia de liberdade. Hoje é um dia que a paz do Senhor vai alcançar a tua vida, a tua casa e a tua parentela. Vai fazer uma mudança radical na tua história. E você vai ser alcançado pelo favor e pela graça de Deus. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente continua o livro de 1 João. Amanhã 1 João capítulo 2. Eu espero todo mundo aqui 5h45. É isso, é cedinho. É pra gente começar o dia bem animado na presença de Deus. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.